Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero fazer junto com vocês coxinha para vender. Só que eu quero fazer aquelas coxinhas menores que a gente consegue vender a R$1. Vocês já se viram vendendo alguma coisa por R$1? Hoje eu sei que quase nada a gente consegue comprar e nem vender as coisas, né, por R$1, mas eu vou fazer o teste das coxinhas. Vou mostrar para vocês todo o processo que eu vou fazer aqui, desde a massa, do recheio, e vou montar as coxinhas, claro, vou fritar as coxinhas e vou precificar, pra gente poder descobrir aqui juntas se ainda vale a pena fazer essas coxinhas e vender por R$1. Eu só sei que R$1 é uma coisa que chama muita atenção do cliente, então se a gente ainda tiver como ganhar, né, fazer as coxinhas, vender por R$1 e ter lucro, eu vou mostrar pra vocês, porque olha, é um bom negócio pra você começar a fazer aí na sua casa, pra você ganhar aquela grana extra, tá? Se você estiver precisando. Então olha, se você já gosta desse tipo de vídeo, me acompanhe, fique comigo até o final, porque eu vou mostrar o passo a passo de tudo pra vocês. Todo o processo que eu for fazer, eu vou começar a fazer e vou mostrar pra vocês. E se você está chegando no meu canal através desta receita, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu já te convido a se inscrever, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui, tá bom? Então, me acompanha e bora pro vídeo. Eu vou colocar aqui na minha panela de pressão para cozinhar esse frango, tá? Eu vou cozinhar 1 kg de peito de frango e depois eu falo com vocês se eu vou usar esse recheio todo, né? Se eu vou utilizar esse 1 kg de peito de frango. Então, eu vou colocar para cozinhar, vou mostrar para vocês como que eu faço o cozimento dele. Então, vamos começar aqui, gente, com o cozimento do frango, tá? Coloquei água aqui na minha panela de pressão e agora eu vou acrescentar 1 kg de peito de frango, que eu mostrei para vocês, tá? Eu coloquei bastante água aqui na minha panela, porque eu quero aproveitar esse caldo aqui, tá? Então, olha, eu cobri com os 2 dedos aqui de água, eu cobri o frango. E dentro aqui dessa água eu vou acrescentar também 1 colherzinha aqui de chá de açafrão. 1 colherzinha de chá é o suficiente, tá bom? E vou acrescentar aqui também nesse caldo pimenta do reino, tá? Só que aí a pimenta do reino é a gosto, viu? Se você pode colocar a quantidade que você quiser. Vou colocar aqui só um pouquinho de pimenta do reino. E a princípio, para cozinhar o meu frango, vai ser só isso, eu não vou acrescentar mais nada. E aqui, gente, junto com o cozimento do frango, eu vou colocar 3 batatas para cozinhar, tá? Essas batatas são batatas pequenas, estão vendo? Essas 3 batatas pesaram 285 gramas, tá? Eu pesei para poder precificar o valor da minha massa. Então, eu já vou aproveitar e já vou cozinhar junto aqui com o frango. Eu vou deixar ela inteira assim mesmo, porque para ela não desmanchar depois, né? Eu quero elas bem cozidinhas, mas quero elas inteiras para eu poder separar e pegar elas aqui depois. Então, agora eu vou tampar minha panela e vou deixar o frango cozinhando aqui pelo menos uns 20 minutinhos, tá? De 20 a 30 minutos. Então, recapitulando, eu coloquei água, uns 2 dedinhos de água acima do frango, porque eu vou usar essa água aqui para fazer a massa, tá? Coloquei açafrão e coloquei pimenta do reino, as 3 batatinhas junto aqui para cozinhar. Então, quando eu tiver com o meu frango cozido, eu já volto aqui pra gente continuar esse processo, tá bom? Prontinho, gente, olha só. O meu frango já cozinhou, eu vou desfiar ele aqui agora, tá? Aqui eu tenho as 3 batatas também, que já estão bem cozidas, e aqui o caldo do frango que eu vou reservar para poder usar aqui para fazer a massa, tá? Então, próxima coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser desfiar esse frango. Tá? Então, eu vou desfiar o frango e já vamos temperar ele aqui. Gente, agora eu vou temperar o meu frango, tá? Então, para temperar o meu frango, eu vou colocar um pouco de óleo aqui na minha panela. E vou colocar aqui 5 dentes de alho que eu amassei com sal. Vou refogar aqui. Eu vou refogar aqui somente o alho, tá, gente? Vou fazer esse tempero do frango somente com alho e alguns temperinhos aqui, e o tempero vai ser a gosto. Você vai colocar aí o que você tiver na sua casa, o que você mais gostar. Aqui junto com o meu alho, eu já vou acrescentar aqui 1 colherzinha de colorau, tá? Pra dar cor pro meu frango. Vou fritar aqui esse colorau junto com o alho. De temperinho, vou colocar aqui também um pouquinho de chimichurri, aí você pode colocar o tempero que você quiser, tá? E aqui eu já tenho meu frango desfiado, olha só. Desfiei todo o meu frango e vou colocar aqui na minha panela.
Eu acho, gente, que eu vou colocar só metade do frango, porque 1 quilo de peito de frango vai ser muito, tá? Então, vou fazer aqui só com metade do frango. Agora, eu vou pegar aqui um pouquinho do meu caldo do cozimento e vou colocar aqui no frango. Essa quantidade de caldo vai ser o suficiente para você umedecer aqui o seu frango, tá? Não pode deixar esse frango muito molhado não, tá bom? Mas também para ele não ficar muito seco, você pode usar aí um pouquinho do seu caldo e vai vendo aí, né, como que tá a textura aí do seu frango. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de sal, porque eu cozinhei meu frango totalmente sem sal, né? Então eu vou dar sabor aqui agora nele. E aí o sal também é a gosto, vai colocando aí conforme o seu paladar, né? E vai acrescentando os temperinhos aí da sua preferência. Mas vocês não podem esquecer que esse é um produto para comercializar, tá? Então, produtos que a gente faz para comercializar, normalmente a gente sempre tá colocando o mínimo de coisa possível, né? Nesse caso aqui, o menos é mais. Porque você vai vender e você não sabe, né? Se as pessoas gostam de tudo que você vai estar colocando. Então, coloca o tempero suficiente para ficar bem saboroso, mas sem exageros, tá? Gente, antes de começar a preparar a massa, é importante você já deixar suas batatinhas bem amassadinhas, tá? Então, olha, com o garfo mesmo, eu vou aqui amassando as minhas batatas. Eu preciso deixar elas bem amassadas para não ficar com pedacinhos de batata lá na massa, tá? Então, olha, só ir amassando, deixa ela bem cozidinha, que aí fica mais fácil de amassar, né? Olha só, tá bom? Então, assim você vai fazendo com a sua batatinha. Agora eu vou começar a preparar minha massa e quero falar com vocês uma coisa muito importante, tá? Para fazer a massa de coxinha é muito simples, tá? Você não vai ter erro de fazer a sua massa se você seguir essa técnica. A mesma quantidade de líquido vai ser a mesma quantidade de farinha, tá? Então, eu vou usar aqui o meu próprio caldo e eu vou usar 5 copos desse tipo americano, tá? Vou medir aqui. Vou colocar 5 copos desse bem cheio de caldo. Eu vou passar aqui pela peneira, tá? Pra não ficar com nenhum resquício aqui de frango. E aí, esses mesmos 5 copos eu vou medir de farinha de trigo, tá? Assim a sua massa não vai ficar errada e é muito simples, tá vendo? Não precisa nem de balança. Olha só. 3. E se você estiver colocando aqui o seu copo de caldo, né? E não for o suficiente o caldo, você pode completar com água mesmo, tá? Não tem problema não. Ó, então já coloquei 3, 4, vou acrescentar mais 1. 5 copos. Agora que eu já tô aqui com meus 5 copos de caldo, gente, tá vendo? Eu vou começar a temperar esse caldo aqui, tá? Porque como vocês viram, eu não coloquei sal, eu não coloquei tempero nenhum, eu só coloquei o açafrão. Então, pra temperar, eu vou colocar 3 tabletes de caldo de galinha, tá? Gente, acabou não filmando, mas eu acrescentei aí nessa hora 3 colheres de sopa de margarina, tá? Não vou acrescentar sal, somente esses 3 tabletes aqui, tá bom? Agora eu vou vir aqui com a minha batatinha, que está bem amassada, e vou colocar aqui dentro dessa mistura para dissolver junto, tá bom? E já já eu mostro pra vocês como que eu faço essa massa para ela ficar tranquila, né? Pra fazer, pra quem não tem muita experiência, porque massa de coxinha a gente sabe que é uma massa um pouquinho difícil de ficar mexendo, né? Vou mostrar pra vocês como que fica muito fácil fazer dessa forma aqui que eu estou fazendo. Agora aqui, gente, eu vou misturando pra dissolver aqui essa batatinha e vou deixar esse caldo ferver. Não pode fazer a massa de coxinha sem a água estar fervendo, tá? Tem que deixar ela ferver mesmo. Enquanto isso, vocês já estão vendo aqui que eu tenho a minha panela onde eu vou fazer a minha coxinha? Pois então, aqui eu tenho 5 copos iguaizinhos àqueles que eu fiz de caldo, tá? 5 copos americano.
de farinha de trigo. 5 copos americanos deu exatamente meio quilo de trigo, tá? Por isso que eu coloquei 5 copos de água, de caldo, porque eu queria trabalhar essa massa com meio quilo de trigo. Então, você vai fazer a sua massa na seguinte proporção. A mesma quantidade de trigo, a mesma quantidade de caldo, tá? Se você quiser fazer mais, pode fazer mais ou pode fazer menos. É só você colocar a mesma quantidade de caldo e a mesma quantidade de trigo no mesmo recipiente, que você medir um, você vai medir o outro. É muito simples de fazer, tá vendo? Normalmente as pessoas fazem o contrário, né? Coloca o caldo na panela, deixa ferver e depois acrescenta o trigo. Só que eu só estou fazendo assim porque quando você estiver fazendo uma quantidade muito maior de massa, você faz dessa forma que você vai ver como que facilita na hora de você misturar aqui a sua massa, porque a massa da coxinha é uma massa pesada para misturar. Então, se você fizer dessa forma, você vai ver como que fica muito mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui, olha. O meu caldo já começou a ferver, tá vendo? Tá dando para vocês verem? Então, começou a ferver, tá aqui o meu caldo com o caldo de galinha e a batata bem dissolvido, tá? Não tem nada de batata aqui, tá tudo bem dissolvido. Agora, eu vou acrescentar o meu caldo fervendo aqui na minha farinha de trigo. E aqui, quando você colocar o seu caldo aqui, vocês podem fazer com tranquilidade, tá? Pode misturar com tranquilidade. Depois, nós vamos voltar com essa panela pro fogo. Então, eu vou apagar aqui o meu fogo aqui e vou acrescentar o caldo aqui, olha. Muito simples, com tranquilidade, tá? Não precisa correr aqui para misturar. Ó, vocês perceberam que não tem nada de grumo de batata. Agora é só misturar aqui essa farinha com o fogo desligado, tá vendo? Por enquanto, não precisa ligar o fogo agora. E mistura. É bom misturar com uma colher de pau, tá? Porque essa massa ela vai ficar pesada. E se você estiver usando uma colher de silicone, alguma coisa que não seja assim muito firme, vai ficar difícil. Então, olha, só ir misturando. Com o fogo desligado por enquanto. Aí, olha só, vocês percebem que fazendo assim, vocês ficam mais seguras de fazer, porque olha como que a massa já vai ficando pesada. Já misturei toda a minha farinha de trigo aqui. Agora sim, eu ligo o fogo, tá vendo? Deixa no fogo baixinho, né? Pra não queimar a sua massa e pra você não ficar apavorada aqui misturando a sua massa. Agora é misturar a massa tranquilamente até ela começar a desgrudar do fundo da panela. Vocês vão perceber que a massa já está cozida quando ela começar a desgrudar do fundo da panela. E aí, você pode apagar o fogo. Enquanto isso, ó, vai misturando, olha só. Vai misturando, vai virando a massa de um lado para o outro, com o fogo baixo, com tranquilidade. Não precisa de apavoramento nessa hora, tá? Olha, e aí, se você for fazer com 1 quilo de trigo, por exemplo, é só você fazer em uma panela maior. Faz em uma panela bem grandona e que você vai ter espaço para misturar. Ou se você acha que fica muito pesado, porque realmente a massa fica pesada, você faz de meio quilo por vez, né? Faz meio quilo, depois faz de novo. E assim a gente vai trabalhando com tranquilidade, tá? Sem dificuldade, porque não precisa colocar dificuldade nas coisas, é fácil de fazer, tá? Então, olha só. Aqui eu vou misturando até a minha massa cozinhar. E essa massa precisa ficar bem cozida, tá? Massa de coxinha precisa ser bem cozida. Eu vou cozinhando aqui e quando tiver no ponto certinho, eu já mostro pra vocês. A massa já chegou no ponto, tá? Olha, já está desgrudando, né, do fundo da panela. Então, eu já vou apagar o fogo. E agora, eu vou transferir essa massa para uma bancada, para poder trabalhar ela agora, né? Sovar ela mais um pouquinho, para ela poder ficar bem lisinha. Agora, gente, eu vou transferir aqui a minha massa para a bancada. Ainda quente mesmo, tá? Nós vamos trabalhar com essa massa quente. Aí, gente, olha, com o auxílio de uma espátula ou um rolo também, se você tiver, você vai massageando a sua massa assim, olha, que assim ela vai esfriando, você não queima a sua mão, tá? Eu acho mais fácil, mais tranquilo de fazer.
Igual eu falei com vocês, não precisa fazer coxinha no desespero, não. Não precisa se queimar, não precisa fazer muita força na panela, tá? Aqui eu vou misturando com a espátula até ela dar uma amornada. Quando eu conseguir colocar as mãos, aí eu solvo com as mãos. Esse processo aqui, gente, ele é importante, tá? Para deixar a sua massa bem lisinha. Então, faça isso com a sua massa ainda quente para facilitar. Olha só como que ela vai ficando bem bonita. E esse foi o resultado da minha massa. Olha como que essa massa fica muito linda. Ela fica muito fácil para trabalhar. Ela é muito fácil de você modelar as suas coxinhas, tá? Lembrando que vocês precisam acrescentar a margarina na receita de vocês, tá bom, gente? A gordura da margarina é que faz com que essa massa fique assim, bem maleável e não gruda nas suas mãos, tá? Agora, eu vou fazer uma precificação de uma forma bem diferente, tá? Como eu já sei o valor do meu produto, eu sei que eu quero vender as minhas coxinhas por R$1, eu preciso descobrir, então, qual vai ser o peso dessa coxinha para que ela vale R$1, né? Para que eu consiga vender por R$1. Então, fiz os cálculos, né, de acordo com os meus gastos e cheguei à conclusão de que a minha coxinha precisa pesar 35 gramas. Aí ela vai ficar desse jeito que eu estou mostrando para vocês, neste tamanho, tá? E aí eu fiz a distribuição desses 35 gramas no seguinte, eu coloquei 25 gramas de massa e 10 gramas de recheio, que fica super proporcional. Vocês vão ver o resultado dela lá no final do vídeo. Então, eu cheguei nessa conclusão aí, vou fazer assim com as minhas coxinhas, tá? Porque assim eu consigo vender por R$1. E para facilitar o processo, eu fui pesando aqui toda a minha massa com 25 gramas de massa, né? E deixando aí as bolinhas separadas para depois só modelar as coxinhas. Eu fiz aí uma boa parte da massa só para demonstrar para vocês. E depois eu terminei de fazer tudo, a minha filha me ajudou também pesando a massa para mim, então quando você tem uma pessoa para te ajudar é muito mais rápido. E a mesma coisa eu fiz com o recheio, tá, gente? Então eu já descobri no meu cálculo que cada recheio precisa ter 10 gramas. Eu pesei então 10 gramas de recheio, aí não está todo o recheio, tá? Eu só fiz esse pouquinho para poder demonstrar para vocês, depois eu fiz o restante. Eu já deixo o recheio assim separadinho, é muito mais fácil e evita de você ficar sujando a sua mão com o recheio e depois sujando a massa, porque o recheio ele é um pouco mais úmido, tá? Então faz assim que vai facilitar muito na hora aí da sua produção. E essa é a forma que eu monto aqui, que eu modelo as minhas coxinhas, gente. Para quem não tem nada de experiência com coxinha, essa forma de modelagem é a forma mais fácil. Vocês viram que eu peguei uma bolinha, abri um pouquinho ela aí no meio, coloquei o meu recheio, espalhei o meu recheio porque eu tinha deixado ele bem compacto, né? E aí enquanto você espalha, você acaba retirando um pouco de ar que fica aí. Não pode deixar ar na sua coxinha, tá? Para ela na hora que fritar não se abrir. Aí é só você fazer isso aí que eu fiz. Você cobre todo o seu recheio com a massa e boleia a sua massa novamente. Olha só, você vai fazer isso mesmo, você boleia, deixa ela bem redondinha. Agora, para você fazer o formato da coxinha, é só você afunilar um pouco na palma da sua mão, assim como eu estou fazendo. Olha como é fácil fazer coxinha, não tem dificuldade nenhuma de modelar uma coxinha dessa forma que eu estou ensinando para vocês. Aí, olha como que fica uma coxinha super linda, fácil de fazer, sem dificuldade, uma modelagem bem limpa, olha que graça. Agora eu vou mostrar para vocês de novo, bem de pertinho.
Acabei de modelar aqui minhas coxinhas, gente, olha só. Deram 52 coxinhas, tá? Essa receita que eu fiz com vocês. 500 gramas de farinha de trigo, tá bom? Então, eu modelei todas elas, daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês. E cada coxinha tem 35 gramas no total, tá? Que são 25 gramas de massa, mais 10 gramas de recheio. Fica uma coxinha no tamanho ideal aí, bom, no caso, né? Pra você vender a R$1. Então agora eu vou empanar as minhas coxinhas, vou mostrar pra vocês uma forma bem econômica de empanar também, tá? Nós estamos falando de um produto para ser vendido por um valor acessível, então nós precisamos economizar o máximo, né, pra gente poder conseguir passar esse valor pro cliente. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou empanar e vamos fritar também as nossas coxinhas aqui pra gente ver como que elas ficaram, né? Pra empanar, eu faço o empanamento da seguinte forma. Eu coloquei no recipiente água, aí você vai colocar água, quantidade suficiente para você empanar as coxinhas, né, as quantidades aí que você fizer. E vou acrescentar nessa água 3 colheres de sopa, isso vai depender da quantidade de água também, tá? Mas é super tranquilo, vai fazendo aí, vai vendo, tá? Vou acrescentar 3 colheres de amido de milho, da marca que você tiver aí na sua casa. Aí eu vou misturar para dissolver bem esse amido de milho. E vou empanar somente com amido de milho, tá? No caso, não precisa de colocar ovo, leite, essas coisas não, para não deixar a sua receita mais cara, né? Então, olha só a água com amido de milho já vai criar uma cola que a gente precisa para poder a farinha de rosca grudar aqui nas nossas coxinhas, né? Então, não precisa de mais do que isso. Agora, eu vou colocar a farinha de rosca aqui no prato pra gente já começar o empanamento. Já dissolveu tudo aqui, olha. Muito simples, né? 3 colheres aqui já foi o suficiente. Vou trabalhar da seguinte forma. Com uma mão, eu coloco a minha coxinha no líquido, tá? Dou uma passada breve, deixo escorrer um pouco e coloco na farinha de rosca. Com a outra mão seca, eu passo a farinha de rosca na minha coxinha, tá vendo? Assim eu não preciso ficar fazendo muita sujeira, né, nas mãos, porque vai colar a farinha de rosca com a água. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica, olha. Aí assim você vai empanar todas as suas coxinhas, elas vão ficar bem empanadinhas, tá? E vamos reservando aqui pra poder fritar. Então, assim eu vou fazer com todas, tá? Vai colocando aqui, olha. Aí com a mão você vai misturando o amido que fica grudado lá no fundo. Tira da água, coloca na farinha de rosca. E aí com a outra mão seca você passa a coxinha na farinha de rosca. Bem rápido, fácil de fazer, tá? Sem segredos, olha. Assim eu vou fazer e já volto pra gente poder fritar. Depois que você terminar de passar a farinha de rosca aqui na coxinha, quem aí já fez brigadeiro sabe como que é, né? Sabe quando você passa o brigadeiro no confeito e depois você precisa bolear ele de novo para poder ficar bem bonito? Esse acabamento você vai fazer aqui na coxinha também, tá? Só vou fazer isso aqui, ó. Pra quê? Pra farinha realmente grudar aqui na coxinha e evitar de ficar soltando toda aquela farinha no óleo na hora de fritar, tá bom? Olha, já pegou, já grudou, tá empanada. Só que aí se você fizer assim de novo, ó, só uma leve modelagem nela novamente, você termina de grudar toda a farinha de rosca que tá nela, tá bom? Então é só um detalhe, né? Mas eu acho que faz toda a diferença. Fica com um acabamento bonito, não fica sujando também o óleo, né, de farinha de rosca, porque isso ajuda a queimar o óleo com mais facilidade. Então, agora terminando aqui, nós já vamos partir para a fritura, tá? Já empanei todas as coxinhas. Chegou a hora da fritura e eu vou colocar aqui na minha panelinha meio litro de óleo praticamente, ou menos, né, que minha panela não é muito grande. E o segredo, gente, para o seu salgadinho ficar sequinho na fritura é usar óleo limpo, tá? Então, olha, se você puder colocar em uma panela menor, mais funda, que assim você não utiliza tanto óleo, né?
E aí você pode estar limpando o seu óleo aí, trocando ele com mais frequência. Eu vou utilizar uma escumadeira para poder movimentar aqui as minhas coxinhas e vou colocar elas aqui nessa grade que eu tenho, tá? Se você tiver, é melhor do que o papel absorvente, mas se você não tiver, pode colocar num papel absorvente, né? No guardanapo, tranquilo. Então, tendo isso aqui em mãos, claro, nós vamos precisar das nossas coxinhas, né? Vou deixar elas aí. E agora é vigiar aqui, né, a temperatura do óleo, gente, é muito importante vocês cuidarem, tá? Porque você não pode fritar a coxinha no óleo muito frio, porque senão ela vai encharcar. E também não precisa ser aquele óleo queimando, porque as nossas coxinhas, elas já estão cozidas, né? Então, a gente precisa só dar aquela douradinha nela, para elas ficarem crocantes por fora. Se você colocar no óleo muito quente, a sua coxinha que está congelada, ela vai dourar por fora e vai ficar fria por dentro. Então, é só vocês sentirem aí uma temperatura mediana, tá? Coloca uma para ver se já tá boa. Vou mostrar para vocês aqui como que você vai descobrir se o seu óleo tá na temperatura boa. E tá sempre aí controlando a temperatura. Eu coloquei aqui no fogo alto para poder esquentar rápido, mas aí assim que eu começar a colocar as minhas coxinhas, eu já posso diminuir para o fogo médio. E uma outra coisa também, na hora de fritar suas coxinhas, não colocar muitas coxinhas junto, por isso que não adianta você ter aqui uma panela muito grandona, porque você vai só gastar mais óleo, né? Eu gosto de fritar na panela pequenininha assim, tamanho médio, porque eu frito de 3 em 3, tá? Para poder manter elas aí sempre numa boa qualidade, crocantinha, né? Porque se você coloca muitas coxinhas de uma vez, ela esfria o óleo, aí o óleo já perde a temperatura e as suas coxinhas encharcam, então tem que tomar muito esse cuidado também. Então, eu vou deixar aqui no fogo alto até esquentar, depois eu passo para o fogo médio e mostro para vocês como que o óleo tem que ficar, tá? Ó, vamos lá, já estou sentindo aqui que o meu óleo já está bem quente. Eu vou colocar uma coxinha aqui dentro pra gente ver, tá? E aí, como que você faz? Olha, com todo cuidado, né? Nós estamos mexendo com fritura, óleo quente, então, tenha muito cuidado. Vou colocar uma coxinha aqui na minha escumadeira e vou colocar aqui no óleo. Vamos ver se já está bom. Olha, pode deixar esquentar só mais um pouquinho, porque tá boa para fritar uma, mas eu vou colocar aqui umas 3 ou 4, então eu vou deixar esquentar mais um pouquinho, porque se eu colocar elas assim, o óleo vai esfriar rápido, né? Deixa eu trazer ela aqui pra vocês verem, olha. Tá vendo? O óleo começou a borbulhar, é sinal de que já está bom. Mas eu vou deixar só mais um pouquinho e já vou colocar mais. Porque esse óleo ele não pode estar muito frio, tá? Pra não encharcar a sua coxinha e ficar mole, né? Ao invés de criar aquela casquinha crocante, ela vai ficar molenguinha. Então, deixa o óleo mais quente. Ó, vou colocar mais uma. Olha como que ela já borbulhou mais, tá vendo? Então, é assim que o seu óleo tem que ficar. Ainda estou com ele no fogo alto, e aí eu vou observando, né? Quando eu ver que já esquentou demais, eu coloco no fogo médio. Mas como eu estou colocando as coxinhas dentro, eu estou baixando a temperatura dele. Então, por enquanto, eu mantenho ele no alto mesmo. Eu vou fritar de 4 em 4, tá? E aí, se deixa elas fritarem de um lado, vai virando. Não precisa ficar mexendo muito nelas, né? Pra elas não ficar desmanchando. Olha, gente, eu particularmente não gosto de trabalhar muito com coxinha congelada, tá? Mas eu sei que tem gente que não se importa, né? Que já está acostumado, então frita ela bem congelada mesmo. Eu não gosto, então se você tiver receio, quando você for fazer a fritura da coxinha congelada, tira ela um pouquinho antes, né? E deixa ela fora da geladeira um pouco para poder baixar um pouco, né? Tirar um pouco do gelo. E frita normal, no óleo quente. Só que eu estou fritando ela sem estar congelada, tá bom? Ó, essa daqui já está douradinha, já vou tirar. Essa foi a primeira que eu coloquei, né? Aí é só deixar escorrer um pouquinho o óleo e coloca na grade, que na grade ela termina de escorrer. A grade é boa para fritura porque circula o ar, né? Então, assim, olha,
ela tá circulando o ar, aí fica mais crocante, né? O papel, ele absorve o óleo, só que depois ele devolve o óleo pra coxinha, né? Então, você pode tirar daqui e depois colocar no papel. E aqui também, olha, já estão boas essas daqui. Vou retirar e vou colocar mais. Finalizei aqui, gente, fritei algumas coxinhas, né, pra poder mostrar pra vocês como que fica o resultado dessa coxinha. E olha só como que elas ficam bem sequinhas. Eu gostei demais. Olha o empanamento delas, tá vendo? Todas ficaram bem sequinhas. Olha, percebam que nem molha direito aqui de óleo o papel. Olha só. Essa massa, ela é maravilhosa. Podem fazer que vocês vão gostar. Olha só como que fica. Tá vendo? Elas não ficam encharcadas, olha. Então, esse foi o resultado. Vou mostrar pra vocês como que fica por dentro. Mas antes, eu quero dar pra vocês uma ideia de embalagem, né? Vocês que vão fazer aí pra vender em casa, né? Essa é uma proposta de você fazer pra vender em casa. Eu tenho aqui essa embalagem, olha só. Eu forrei lá no fundo com papel, né? Com guardanapo. E esse aqui é um papel... É um pacotinho craft, né? Normal, tamanho pequeno. E aqui cabe bastante coxinha, porque elas são pequenininhas, né? Olha só o tamanhozinho delas. Então, cabe bastante coxinha aqui dentro. E vou mostrar pra vocês como que fica com a embalagem. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Vai posicionando elas aí, lá dentro, né? A quantidade que o cliente te pedir. Essas coxinhas pequenininhas, gente, elas são boas para vender, porque dificilmente as pessoas compram uma só, né? Aqui você pode ter certeza que você vai vender no mínimo umas 10, né? Olha só como que elas ficam acomodadinhas lá dentro, tá vendo? Então, é só ir colocando. Se precisar, vocês podem forrar com mais papel, né? Caso você veja aqui, por exemplo, olha, aqui eu já fiz uma camadinha no fundo de coxinha. Se você quiser, pode forrar com papel e colocar mais coxinha em cima, porque olha só o tamanho da embalagem, cabe bastante coxinha, né? E aí é só fechar assim, ou você coloca uma etiqueta, ou você só grampeia, né? Pra ficar bem embaladinho e entrega pro seu cliente. Essa é uma ideia econômica, né? Porque esse pacotinho aqui é baratinho, não é caro. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como que essas belezuras aqui ficam por dentro. Vou experimentar uma aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui a crocância dela. Olha só. Fica bem crocante, olha. Quer ver? Eu vou experimentar. Vou dar uma mordida aqui. Que delícia. Olha, o recheio fica na medida certa, né? Na proporção certa aqui do tamanho da coxinha. Olha a quantidade de massa, bem pouquinha massa, tá vendo? Não fica uma coxinha com muita massa. E vocês viram como é fácil modelar a coxinha desse jeito que eu ensinei pra vocês? Olha só como que fica uma gracinha o formato dela, né? Aqui, sem muita massa também. Olha só. Bem crocante por fora, tá? E aqui dentro ficou desse jeito, com um recheio maravilhoso, né? Você vai fazer aí com o seu tempero, do jeitinho que você gosta, que vai ficar ótimo também. Gente, aqui ficou a minha precificação, tá? Eu sugiro que vocês dêem uma pausa aí, para vocês poderem entender direitinho todos os valores que eu coloquei. E aí, resumindo, no final de tudo, cada coxinha minha saiu por 46 centavos.
Lembrando que aqui eu não calculei a embalagem, então você, para fazer essa venda dessas coxinhas, você vai precisar de uma embalagem bem baratinha, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.